Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Conexão Médica, o podcast do CRM Roraima. Eu sou Patrick Araújo, médico, primeiro secretário e apresentador desse programa. Desde já eu quero te convidar, se você ainda não faz parte, vai lá no nosso YouTube, acessa o nosso canal, dá um like para os vídeos que tem rolado. Cada vídeo incrível. A gente tem recebido episódios, realizado episódios, um melhor do que o outro. Então vai lá, se inscreva no nosso canal. E eu aproveito, vai também no nosso Instagram, @CRM Roraima, Facebook, Conselho Regional de Medicina de Roraima, onde a gente tem colocado inúmeras informações para vocês. É muito importante que você participe conosco das nossas redes sociais. E hoje eu estou extremamente feliz e honrado por receber o cargo máximo representando os médicos do Brasil. O nosso presidente, Dr. Irã Galo, presidente do Conselho Federal de Medicina, ele que está participando do 5º Fórum de Medicina de Fronteira do CFM aqui no estado de Roraima. Dr. Irã, é um prazer estar recebendo o senhor aqui na nossa cidade, no nosso estado, principalmente no nosso podcast. Fique à vontade, esse programa é dedicado aos trabalhos do CFM e uma homenagem ao que o senhor tem feito pelos médicos do Brasil. Patrick, meu muito obrigado, é uma honra estar nesse estado pujante, né? Sempre fui muito bem recebido aqui pelos presidentes dos conselhos regional de medicina de Roraima, e não poderia ser diferente com meu amigo e irmão Domingos Sávio, né? Domingos Sávio sempre nos apoiou e é uma pessoa que faz um relevante serviço, não só a nível estadual como a nível nacional. Os posicionamentos do Domingos Sávio, não só como presidente, mas como conselheiro federal, são posicionamentos muito claros, muito importantes para enaltecer a medicina brasileira. Então, só tenho que agradecer a forma como eu fui recebido. Ainda ontem eu cheguei aqui, fui recebido pelo Nazareno e pelo presidente e conselheiro federal Domingos Sávio. O Nazareno também é um conselheiro federal também muito atuante. E eu fico muito alegre quando eu vejo um conselho desse, pequeno, mas grande, em normatizar e defender a medicina, não só da região norte, mas também brasileira. E isso eu fico muito alegre, porque todo o dinheiro que vem para cá está sendo muito bem empregado, com uma gestão de relevância e importância, enaltecendo a qualidade da medicina. Então, este é um dos louros que eu recebo quando eu chego aqui e vejo um conselho arrumado, bem gerido e com conselheiros atuantes. Aí é só correr para o abraço. A gente fica muito feliz com as palavras. É uma honra, de fato, a sua presença aqui, engrandecendo as nossas atividades e, além de qualificar, verificar o que de fato nós estamos fazendo. Como eu falei há pouco, aqui é um projeto ainda muito pequeno, mas é um projeto muito relevante, porque a gente traz informações para os nossos médicos que precisam. Quais informações? As mais variadas. Desde da existência de uma diretoria, que muitos colegas não sabem, das etapas de um processo ético, da educação médica continuada. Ou seja, a gente precisa levar essas informações. A gente fala que o Conselho Regional é a casa do médico. Correto. E a gente está aberto para isso. Tanto que as nossas ações todas são pautadas para trazer o médico para a casa dele. E um detalhe importante, o CRM Roraima está totalmente alinhado com as expectativas e os projetos do CFM. Isso é uma garantia que o presidente leva a sério, a diretoria e os conselheiros levam tudo isso a sério. Ou seja, a gente está alinhado com as decisões pautadas, verificadas, que o Conselho Federal tem realizado. Entrando no tema 80 anos, uma data mais do que especial. Isso. Deus é muito bondoso comigo, né? E os conselheiros, a plenária do Conselho Federal de Medicina, resolveu me reconduzir à presidência do Conselho Federal de Medicina por mais 25 meses. E eu só tenho gratidão. Gratidão não só pelos aqueles que acreditaram no nosso trabalho,
eu, Patrick, não meço esforços para dar tudo de mim para o Conselho Federal de Medicina. Se você tem uma ideia, eu chego normalmente no Conselho Federal de Medicina às 6 e pouco da manhã, 6h15, 6h20. Eu tenho hora para chegar e não tenho hora para sair. Eu tenho uma dedicação exclusiva ao Conselho Federal de Medicina. Aqueles que pretendem ser presidente do Conselho Federal, a gente tem que pensar nisso. Não tem que ter mais presidente final de semana. Eu só vou ser presidente quarta e quinta-feira. Não tem mais espaço para esse tipo de postulante desse cargo, uma vez que todos os dias nós temos demanda, mas todos os dias. E muitas vezes eu não posso estar no mesmo lugar, é por isso que eu divido as nossas tarefas. Eu quisera poder estar em todo lugar. Agora mesmo vai ter uma discussão lá no Maranhão de exame de proficiência. Eu não posso comparecer porque eu já tinha assumido um outro compromisso. Então, quando eu assumo um compromisso, eu também, se eu assumo, eu tenho que comparecer. Exato. Porque senão eu seria um irresponsável, porque meu nome já está, quando digo meu nome, é o nome do Conselho Federal de Medicina. E eu me dedico totalmente ao cargo que a nossa plenária me colocou, que é conduzir a medicina brasileira. Isso demonstra paixão. É apaixonado pelo que faz? Tudo que eu faço, Patrick, eu me apaixono. Tudo, desde quando eu fui estudar em Belém do Pará, que eu me formei em Belém, né? E cheguei em Belém para estudar, vindo de um estado com dificuldade. Na época não era nem estado, era território federal de Rondônia, só tinha o curso ginasial. Para você ter uma ideia. Para a realidade, né? Para você ter uma ideia, quando você formava no ginásio, era tipo uma formatura de nível superior. Foi o primeiro terno que eu coloquei quando eu tinha 14 anos de idade. Foi quando eu concluí meu ginásio. E para mim fazer medicina, eu só tinha uma forma de ir para Belém do Pará. E meus pais disseram, a maior herança que os pais deixam para os filhos é a educação. Essa ninguém tira, que está na sua cabeça. E isso é uma verdade. Isso não é uma frase clichê, né, mestre? É uma realidade. É uma realidade. Então, isso é uma verdade verdadeira. Educação. Eu sempre falei hoje, até lá na nossa homenagem que eu recebi do nosso presidente Domingos Sávio, né? Pelo serviço que nós prestamos, que eu dedico aquela placa a todos os conselheiros federais, a todos os médicos brasileiros. Eu ser homenageado no estado de Roraima. Bom, o que eu sempre digo? Quando você quer destruir uma nação, você destrua a educação. Aí você consegue. Por quê? Você consegue levar aquelas pessoas, coitadas, numa forma mais fácil de você conseguir comprar voto de você. Agora, quando você tem algum conhecimento, você vai pensar até 3. Saber se aquele plano de governo será bom para a população brasileira. Não tem que ser bom para mim. Tem que ser bom para a população brasileira. Né? Então, é isso que eu fico assim mais preocupado. Hoje eu estou preocupado com a educação. Eu estou preocupado com a formação dos médicos brasileiros. Isso eu estou preocupado. Mas não tem mais volta o exame de proficiência. Esse não tem mais volta. Por quê? Nós fizemos uma pesquisa, Patrick. E quando eu fiz a pesquisa, quando nós fizemos a pesquisa, o nosso estimado diretor Estevão, que faz um relevante serviço na área de comunicação do Conselho Federal de Medicina, o Estevão fui eu que escolhi. Foi a escolha minha. Pessoal. Sabe? Pessoal. E não me arrependo. Não me arrependo que ele faz um brilhante trabalho. Bom, só que o seguinte, quando nós resolvemos, eu tive muita dificuldade de ir por esse campo da proficiência médica. Mas quando eu vi que nós estávamos perdendo a guerra, porque quem abre escolas médicas é o Ministério da Educação. Não depende da gente. Isso que esse ponto, o senhor já entrou num assunto muito importante e acho que é o assunto principal da nossa conversa. Esse é o principal projeto do CFM? Hoje é nosso projeto. Pronto. Essa eu vou de cabeça nessa aí. Não tem retrocesso mais. Nós temos hoje mais de 400 faculdades de medicina. O que é que eles fizeram agora? Agora eles não estão mais autorizando a abertura de escolas médicas. Estão usando coisa pior, mais cruel, aumentando o número de vagas.
porque quanto mais vaga, mais dinheiro, mais arrecadação. Eu quero dizer, Patrick, que o Conselho Federal de Medicina não é contra a abertura de escolas médicas que forma bem os médicos. Aquelas escolas, eu estou visitando os campos, estou fazendo questão, os convites vêm, eu estive agora em Fernandópolis. E lá eu verifiquei um campus muito bom. Lógico, evidente. Como tem algumas coisas que tem que ser feitas. Por exemplo, o hospital universitário, ele já está construindo o hospital universitário. Então não tem como você fazer medicina sem hospital. Sem ter um hospital. Sem leito, sem paciente. Sem leito, sem paciente. E tem um regramento. O regramento do MEC. Só que o MEC nunca empregou esse regramento. Eu quero deixar aqui muito claro que não é este governo. Todos os governos que passaram, todos, sem exceção, só focaram em abertura de escolas médicas. Em 2002, eu fui levantar a história toda. Né? Em 2002, tivemos o primeiro projeto de exame de proficiência, que é o exame de ordem, semelhante ao exame que é feito para o advogado. E sabe quem foi o autor desse exame? Foi o senador Tião Viana, que era presidente do Senado, que foi governador do Acre, que foi deputado federal. Ele tem uma trajetória política muito boa. E médico. E uma boa formação. Ele é infectologista. E em 2002, ele foi o autor desse projeto, junto com o Fernando Henrique Cardoso. Eu levantei tudo. E chamei o Tião Viana para conversar com ele. Ele foi lá, porque eu sou muito amigo do Tião Viana. E chamei o Tião Viana para saber como é verdade essa história. Ele chegou e disse: Irã, você sabe, ele me chama de Galo. Galo, você sabe quem derrubou esse projeto? Passado já no Senado? O CFM. Eu disse: eu estou sabendo. Mas você sabe por que o CFM derrubou? Porque naquela época os regramentos para abertura de escolas médicas eram rigorosos. E digo mais, eu formei de uma boa escola. Eu me considerei um bom médico. A prova que é que quando eu me formei, eu desde o 3º ano de medicina, eu fiquei numa maternidade fazendo meu estágio, dava meu plantãozinho. Quando eu saí de lá, eu já sabia fazer o básico, um parto, eu sabia sabia as apresentações, sabia passar um fósseis, que hoje o fósseis virou uma arma, mas um fósseis na mão de uma pessoa inabilitada é uma arma, sim. Mas eu utilizava para salvar aquelas crianças que estavam em período de parada de progressão. Bom, o que é que eu conversei com o Tião Viana? Ele disse: mas nós fizemos isso e eu vou defender o CFM. Porque naquela época nós tínhamos escola de qualidade. Então, isso em 2002, são 23 anos. 23 anos. 23 anos. Aí eu disse: mas hoje não tem saída. Concordo contigo. Piorou. Fizeram aquela moratória. Aquela moratória foi um fiasco. Eu entendi. A ideia foi boa. Só que os caras descobriram que entrando pela via judicial, eles conseguiram coisa melhor. E foi o que aconteceu. Aí pronto. Nós temos hoje, se você me perguntar quantas faculdades de medicina tem, mais de 425 faculdades de medicina. Colocação no mundo. O Brasil se encontra em qual? Em números... Nós estamos ganhando da Índia, sabia dessa? Que a população é muito maior da Índia do que do Brasil. Quase 10 vezes. Olha só para você ter uma ideia, no meu estado, temos 12 faculdades de medicina, 1.600.000 habitantes. Quero dizer para vocês, que o pessoal de Rondônia, nós temos alguns cursos lá excelentes. Não vou citar o nome aqui, porque eu não vou fazer. Perfeito. Então, vou dizer que eu estou fazendo propaganda para aquela escola. Mas eu frequentei todos os campos lá de Rondônia. Nós temos algumas escolas de grande qualidade. A pessoa sai um bom médico. Como eu me considerei um bom médico quando eu saí da Faculdade de Medicina do Pará. Aí minha trajetória foi essa. Nisto, este exame de proficiência, voltando novamente. Por que hoje o exame de proficiência não adianta o governo distribuir? Não pode ser um programa de governo, tem que ser um programa de Estado. Exato. E quem é um programa de Estado, quem tem que fazer é o Conselho Federal de Medicina. Tem autoridade para fazer. Isenção, quero dizer que não tem outra saída. Fizemos uma pesquisa, conforme eu estava dizendo. Isso que eu ia perguntar. Essa pesquisa foi entre os médicos brasileiros, alunos? Não, fizemos primeiro para os médicos brasileiros.
E o resultado? Aí, 90%. Surpreendeu? Eu surpreendeu. Eu pensei que não ia ser tudo isso. Eu pensei que são uns 60%, 70%. Aí eu digo, vamos ver com os estudantes de medicina. 92% aprova Essas o exame de proficiência. informações, elas estão disponíveis para a população? Disponível. O presidente? doutor Estevão, nosso diretor, ele tem tudo. Quem quiser esses dados, ele vai fazer. Aí eu me preocupei de novo, porque esse é o mote da administração do Conselho Federal de Medicina hoje. Todos os senadores que eu visitei, todos são favoráveis. Eles não pautam por quê? Porque eles sabem que vai passar. Bom, e quero dizer, viu, Patrick, que o Conselho Federal de Medicina não tem conflito de interesse. O senador Irã Gonçalves é uma pessoa que é de grande importância para nós. Ele não mede esforço, senador Irã Gonçalves. É um orgulho. Pode dizer, vocês tinham que... Hoje ia ser condecorado hoje. Ele não pôde vir, ele me ligou ontem. Mas o Irã Gonçalves, ele abraçou essa causa. Eu tenho visto, através das redes sociais, as ações que o CFM tem realizado com a Comissão de Assuntos Políticos. Eu vejo um movimento importante toda semana no Congresso. Como é que tem sido essa frente, as ordens da comissão em relação a essa pauta específica? Olha, a CAPES, que é a Comissão de Assuntos Políticos, ela é subordinada à presidência. E eu tenho, isso aqui eu sempre digo, quando você tem que falar mal, fale na frente da pessoa. Quando falar bem, fale por trás. Como eles não estão aqui presentes, eu vou falar bem deles agora. Eu tenho uma pessoa que chama-se Gabriela Belkis. Essa pessoa é fantástica. Se ela escutar isso aí, não vai ficar enaltecida não, viu, Gabriela? Mas é verdade, eu estou dizendo do coração. Eu sempre falo que eu construo pontes. No meu coração não existe muros. Se tiver, eu derrubo o muro. Pontes para o futuro, pontes para a qualidade, pontes para a honestidade. E é essa para boa medicina. Para boa medicina, para a qualidade da medicina. O povo brasileiro merece ser bem atendido. Não é só no Albert Einstein ou outros hospitais. Você tem que ir numa unidade um pouco sem muitos aparatos, mas esse médico sabe medicina. E eu posso ser vítima, você pode ser vítima. Exatamente. Se eu for acidentado ali na porta, o SAMU vai me levar, sabe para onde? Para o hospital público. Por que para o hospital público? Porque lá é onde existe todas as especialidades de plantão. Mas voltando ao meu pessoal da CAPES, Gabriela Belkis, nota 10. Pessoa que eu encho o saco dela. 3 horas da manhã, 4 horas da manhã eu mando mensagem para ela, que eu me acordo muito cedo. E começo a olhar as notícias na televisão. Desastrosa, uma série de coisas. E eu mando mensagem para ela, digo, como é que está essa situação? E ela sempre com aquele sorriso dela. Aí outro, Meira, e toda a equipe da CAPES, toda, sem exceção, eles vestiram a camisa. Doutor Meira, ele é conselheiro? Conselheiro Federal da Bahia. Da Bahia. Coordenador do CAPES? Ele é o coordenador da CAPES. Ele é que coordena todas as ações políticas. E por trás eu tenho uma equipe de jornalistas muito bem preparados. Muito bem preparados. E essa equipe me ajuda, me auxilia. E eu sempre digo para eles o seguinte: eu sou um ser humano, posso errar. Agora, nunca vão dizer que eu errei com dolo por subtrair alguma coisa de qualquer pessoa ou de querer passar rasteira naquela... Isso não faz parte da minha personalidade. Eu sempre lutei por um Brasil melhor. Eu sempre lutei pelas coisas corretas. Quem vir com proposta para mim, para eu facilitar qualquer coisa, está batendo em porta errada. É que eu digo sempre, Conselho Regional de Medicina, que é utilizado para beneficiar ou para prejudicar uma pessoa, este não é um bom conselho. E lá na frente eu vou te falar do remédio amargo da minha administração. Uma intervenção que eu tive que fazer, um remédio amargo, mas eu não titubeei. Mas eu fiquei muito seguro quando eu fiz a intervenção. E hoje eu estou muito tranquilo. Fez o que tinha que fazer. Fez o que tinha que fazer. Então, eu tenho uma equipe muito azeitada, que foi escolhida. Eu lembro-me bem, no primeiro mandato de presidente, eu chamei meus assessores e disse, vou chegar aqui 6 e pouco da manhã. Eu quero reunir com vocês a partir das 7 horas.
Alguém tem alguma dificuldade de não vir? Se tiver, não tem problema nenhum. É um direito que eu... Não, doutor, eu só me acordo 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, isso aí eu já estou já no terceiro plano já. Ele disse, não tem problema. Só que não vai ser meu assessor. Ou fica comigo, ou não vai ficar comigo. Porque eu sou dessa forma. A minha mulher sempre diz o seguinte, tu não para, eu não paro. Eu gosto, eu sou movido a proposta, a sonhos. Eu sou um sonhador. O exame de proficiência. Vai sair, presidente? Vai sair com certeza absoluta. Porque nós não temos conflito de interesse. Nosso interesse é a formar qualidade. Bem médicos. Aquela faculdade que montar hospital, tudo, eu vou lá para a inauguração, ainda pode usar a minha fotografia. O presidente do Conselho Federal disse, avaliza. Aí criamos o exame, que é o Sistema de Acreditação de Escolas Médicas, o projeto SAEM, que nós oferecemos para o governo. É um projeto diretamente ao presidente também. Ao presidente também. Do Conselho Federal de Medicina. A ideia desse projeto, eu tenho que relembrar essa dor. São duas pessoas que tiveram a ideia disso aí. Mauro Ribeiro e Carlos Vital Tavares Correia Lima. A ideia era dos dois. Eu era tesoureiro do Carlos Vital na época. Eu achei uma coisa, mas isso aqui não é competência do Conselho Federal de Medicina. Aí eu digo, não é competência, nós autorizamos a abertura de escolas médicas. Mas para a gente criticar aquela escola, tem que ter propriedade. É um sistema que é voluntário. Você se inscreve, aí vai a nossa equipe. E o CFM investiu pesado nesse sistema. Contratamos professores da USP, tudo, para poder fazer critérios rigorosos. De qualidade. E lembro-me bem, Patrick, eu vou voltar, quando esse governo assumiu, eu fui chamado lá no MEC pelo ministro da Saúde, Camilo Santana. Ele disse uma frase que eu achei linda, a frase. Aquelas escolas que foram abertas sem critérios, eu vou fechar. Nem que custe o meu mandato. Patrick, quando ele escolheu, ele disse, pronto, é este cara, é o salvador da pátria. Vamos criar um grupo de trabalho para que possamos analisar todas as escolas que foram abertas sem seguir o regramento do MEC. Aí digo, opa, sai de lá feliz. Já tem mais de 2 anos e meio, né? 2 anos. Até hoje eu estou esperando. Nós queremos o seguinte, quem tem que abrir escolas médicas é eles. Mas quem vai avaliar o médico é o Conselho Federal de Medicina. Está na lei. Está na lei. Eles fazem um programa de governo, nós fazemos um programa de Estado. Exato. A maior autarquia federal do planeta é o Conselho Federal, onde congrega 650 mil médicos. É a maior do mundo? Maior do mundo. Mas eu sou humilde. Meu irmão, eu sou muito humilde. Se o governo quiser sentar, vamos fazer a parceria junto. Vamos fazer a prova junto, vamos. Agora, eu não vou deixar, é o seguinte, o CFM, se me coloco na mesa para me sentar, eu quero coisa séria. Isto que eu conversei com o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti. Ele disse, Irã não tem saída. Você sabe quantos bacharel em direito nós temos no Brasil? 4 milhões. Quantos são advogados? Eles têm, parece, se eu não me engano, são 1 milhão e 200 mil. Sabe quantos fazem a prova? 400 mil por ano. Sabe quanto passa desses 400 mil? 13%. Isso é uma realidade. Se fizer no CF, nos médicos, vai acontecer a mesma coisa. Uma realidade. A mesma coisa. Então, é lamentável o índice de processo. Você sabe que você é do Conselho Regional e o Conselho daqui é atuante. A quantidade de processo que nós julgamos cada vez mais é um absurdo. E a demanda vai continuar aumentando. E vai cada vez mais, quanto mais escolas abrem, mais. Aí você poderia o seguinte, vamos lá. O CFM gosta de dinheiro. Se nós gostássemos de dinheiro, não estivéssemos defendendo uma medicina de qualidade, o que é que nós faríamos? Quanto mais inscritos, mais dinheiro vamos ganhar. Exatamente. É o óbvio. Vamos abrir bastante escola, vamos formar milhões. Vai ser milhões de anuidade que vai entrar para lá. Mas nós não queremos isso para a população brasileira. Nós não podemos ter 2 tipos de medicina no Brasil. Uma para rico, outra para pobre.
Nós só temos que ter um tipo de medicina. E isto, lamentavelmente, falam muito, direita e esquerda, isso é conversa fiada. O meu partido é uma medicina de qualidade. Não põe na palavra na minha boca. Não coloque qualquer ideologia política dentro do Conselho Federal de Medicina, que eu vou repudiar. Esse é o propósito. Esse é o seu propósito. Meu propósito. A prova é que eu estive semana passada com o ministro Padilha e fiz um convite, mas um convite de coração. Eu não chamo ninguém para minha casa para tratá-lo mal. E convidei o ministro Padilha para ir na nossa plenária. Eu me importo com uma coisa só. Nós temos que defender uma medicina de qualidade. E isso eu tenho uma equipe preparada, graças a Deus, grande jornalista. Eu tenho um diretor de comunicação, esteve muito bom, e tenho uma plenária excelente. O conselheiro daqui, de Roraima, os dois, fazem um trabalho magnífico em benefício da população brasileira. É isso que nós queremos. É isso que nós queremos. Nós não queremos nada, mais nada. Se nós quiséssemos dinheiro, nós deixarmos. Quanto mais médico formar, mais inscrição nós teremos nos conselhos regionais de medicina. Mais dinheiro. Agora, tem gente infiltrada aí que pensa em dinheiro, sim. E eu já denunciei. Já identificou. E denunciei para o senador Irã Gonçalves. Irã Gonçalves, que é meu amigo, meu irmão. E aproveito aqui. O senador Irã Gonçalves deve ser condecorado do estado de Roraima. E eu vou fazer isso em Brasília. Porque ele faz um serviço magnífico para o bem da população brasileira. É isso que nós temos que fazer. É o orgulho de Roraima em relação às suas ações. Presidente, a conversa lá foi tão rápida, o podcast passa tão ligeiro, mas eu quero primeiro parabenizar a sua postura, a postura de posicionamento. Isso fala claramente o que o gestor, da maneira que ele se posiciona, o conselho e os diretores se posicionam. Então, eu deixo para os sinceros, primeiro, parabéns e agradecimento, porque existe, dentro do contexto das suas palavras, uma esperança não só para mim, mas olhar para quem está chegando e, sobretudo, para a nossa população, para a nossa sociedade civil, o paciente que recebe aquele médico ou bem formado ou mal formado no fim da ponta. Então, as suas palavras trazem esperança para os nossos corações. Desde já, presidente, esse projeto é o projeto do futuro do CFM. Esse é o projeto... Esse é o número 1 nosso. Número 1. Não abrirei mão. E, com certeza, no nosso final do mandato, nós vamos ter uma vitória. Fomos lá com o Dalvi Alcolumbre, convidamos ele por 80 anos, e ele ficou desse presente para nós, os 80 anos. Quando vai ser os 80 anos? Agora em setembro, 11 de setembro. 11 de setembro, agendado. Agendado. Existe a possibilidade. Já estou convidando você e todos os conselheiros e os médicos de Roraima para festejar os 80 anos. Muito obrigado, presidente. Para a gente finalizar. Já vai finalizar? Rapaz. Passou tão rápido, né, presidente? Uma conversa quando a gente vai contando as histórias, mas é uma conversa tão espetacular, porque a gente traz uma realidade, traz informações até que talvez muita gente não saiba, coisas que tem as atividades do CFM, mas a gente fica lisonjeado daquilo que eu falei. Existe um projeto, esse projeto vai sair, tem data. Tem data. Só pra gente... Eu não vou me furtar, por isso que eu estou evitando sair de Brasília. Eu visito os senadores com a minha assessoria toda, nunca recebi nenhum senador. O último senador, que é o primeiro, nós dizemos que é o último, eu recebi o Rogério Carvalho. Ele é líder do PT. Abraçou nossa causa. Não tem mais jeito. E ele é um bom médico, o Rogério Carvalho. E ele, como um bom médico, ele está defendendo uma medicina de qualidade. Conversamos muito. E ele, todos os pontos que eu coloquei, estou contigo. Ou seja, dentro da casa do Congresso, em que nível tá? Só para finalizar. Olha, eu tô com uma esperança muito... Basta pautar. Pautou, passa. Isso é certo. Passa. Certo, certeza absoluta. Presidente. Eu queria só mais uma coisinha.
que esse é um... Mas eu tenho eu sei que está para acabar o meu tempo. A nossa revista Bioética é a menina dos nossos olhos. Ele é traduzido em 3 idiomas e atingiu um grande impacto a nível mundial nossa revista. Isso tudo é trabalho também da nossa diretora Dilza Terezinha, que fez um magnífico trabalho para que essa revista atingisse esse impacto. Hoje a nossa revista é muito bem quista. Então, esse é um dos pontos. Faça uma revista como nós fizemos. Defenda o exame de proficiência. Faça o atesta CFM para evitar as fraudes dos atestados médicos no Brasil. 30% dos atestados médicos são falsos. Presidente, se a gente for pontuar, a gente tem que fazer um programa específico para pontuar as ações que o Conselho Federal de Medicina tem feito. Mas desde já, eu fico muito feliz pela sua presença aqui. O senhor engrandeceu a nossa discussão, trouxe uma realidade, trouxe o projeto do futuro com certeza, clareza e posicionamento firme. Esse é um papel do presidente. Não é à toa que o senhor está onde está. Então a gente agradece. As suas palavras, como dito antes, trazem esperança para os nossos corações. Então, desde já, esse programa está à sua disposição. O Conselho Regional de Medicina do Estado de Roraima, assim como o Corpo Conselhal, toda a diretoria está à sua disposição. Seja bem-vindo todas as vezes que o senhor estiver a Roraima. Eu já deixo o convite já previamente para quando o senhor estiver aqui para retornar esse programa. Vai ser um prazer lhe receber aqui, presidente. Virei e digo mais ainda, né? Como o Conselho Federal de Medicina, ele trouxe para o Brasil o Congresso Mundial de Bioética, onde nós tivemos 90 países representados, né? Isso é o conselho que nós só investimos em ciência. Então, muito obrigado. Eu quero deixar um abraço ao meu presidente, Domingos Sávio, e que o Conselho de Roraima seja um dos conselhos que deveria ser seguido pelo sistema conselhal. Está muito bem administrado. Obrigado, presidente. A gente agradece a sua participação, lembrando que nada disso, esse projeto não seria possível sem o apoio da Rádio Defensoria. Nossos agradecimentos. E para você que ainda não segue lá, inscreva-se no nosso canal, CRM Roraima. Vai lá dar um like nos nossos episódios, vai ser um prazer estar trazendo informações relevantes para você. E eu te espero no próximo episódio. Até lá!